Ok, nós vamos iniciar então a nossa meditação retomando os salmos históricos, né? Estamos olhando para os salmos históricos. Da última vez, nós olhamos para o Salmo 105, agora vamos olhar para o Salmo 106. Os dois salmos se complementam, né? Então é interessante depois, se vocês quiserem aí, dar uma lida no 105, depois o 106 em seguida, porque os dois é como se fosse a continuação, vamos dizer assim, doutrinária, né, do salmo, de um salmo faz isso no outro. O Salmo 106 conclui de modo prático e doutrinário aquilo que aparece no Salmo 105. O Salmo 105 destaca a história como sendo a história em que Deus implementa a sua aliança com o seu povo, né? E agora no Salmo 106 nós vamos olhar aqui para uma outra dimensão. Esse salmo vai destacar essas duas coisas, né? O amor estável e a nossa rebeldia, né? A gente podia até dizer que, infelizmente, é como se o Salmo 106 mostrasse que, de um lado, tem um amor estável de Deus, do outro lado, a nossa rebeldia também é estável, né? É uma rebeldia contumaça. Basicamente é isso. E o Salmo é dividido de maneira muito simples, ele tem uma introdução aqui, a introdução dos versos 1 até 5. Nessa introdução, a gente percebe um movimento, né? Primeiro um louvor, depois uma espécie de súmula teológica e depois uma primeira oração. É o que temos no início desse Salmo 106. E em seguida temos uma grande segunda divisão do Salmo, né? Essa segunda divisão vai do verso 6 até o verso 46. São 40 versículos. Nesses 40 versículos nós vamos encontrar 9 episódios de rebelião, e não apenas de rebelião, mas também de demonstração desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus. E depois, uma conclusão. Na conclusão, também, duas partes, versos 47 e 48, uma oração final e, por fim, um último chamado ao louvor. O salmo começa e termina com um chamado ao louvor, começa e termina com a palavra aleluia, né? Um salmo realmente para ser usado liturgicamente, inclusive na última parte, a gente vai encontrar essa expressão: todo o povo diga amém. Então, era um salmo usado liturgicamente. É, Vamos tentar passar rapidamente aqui pelos versículos, é um salmo realmente longo. Mas veja só, então começa com esse chamado, né? Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Então, é nesse sentido que a introdução traz essa convocação à adoração, né? Vamos louvar ao Senhor. Não existe Deus, não existe ninguém que realmente realize feitos como Deus realiza. Então, essa é a tônica dos salmos históricos. Em seguida, a súmula teológica: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Bem-aventurados aqueles que guardam. É a ênfase do livro de Salmos. Salmo 1, verso 1, começa falando do homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é aquele que ama a lei do Senhor, medita nessa lei de dia e de noite. Tudo que ele faz vai ser bem-sucedido. O Salmo 106 está explicando isso agora detalhadamente, mostrando graficamente o seguinte: se nós buscamos caminhar com Deus nos termos da vontade dele, nós seremos bem-sucedidos. Se nós não fizermos isso, nós vamos colher aquelas consequências do pacto, da aliança. O salmo anterior disse: a história é exatamente onde Deus realiza, implementa a aliança. O Salmo 106 vai dizer: olha isso na prática, veja o que acontece, e você vai perceber que a aliança nos responsabiliza. A aliança vai prometer bênçãos pactuais, né? Se vocês caminharem comigo, é aquilo que a gente encontra em Deuteronômio 28 a 30, né? Eu estou propondo para vocês um caminho de vida ou de morte. Se vocês caminham conforme a minha vontade, vocês vão ser abençoados. E se vocês não fizerem isso, vocês vão colher consequências. Basicamente é essa a tônica da aliança. Então é interessante que enquanto a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, ao mesmo tempo essa graça nos coloca agora num vínculo de aliança, de amor e de vida com Deus. Ela não nos libera para vivermos conforme a nossa vontade. Na verdade, nessa aliança que Deus estabelece conosco, o propósito dele em Cristo é matar a nossa vontade, né? Esses dias eu estava lá comentando, ensinando na classe sobre o Sermão do Monte, a oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É interessante, Lutero,
E não apenas ele, mas tanto ele como Calvino, e eles estão ali ecoando Agostinho, eles dizem a mesma coisa. Dizem o seguinte: no céu não existem duas vontades, só existe a vontade de Deus. Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, estou dizendo assim: Deus, mata a minha vontade, faz somente a tua. É isso. É uma oração que a gente às vezes ora rapidinho, sem parar para pensar bem o que significa, mas significa literalmente a morte do velho homem e uma vida conforme Cristo, conforme a vontade de Deus. O Salmo 106 está mostrando na prática como é isso. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Observe também que no verso 1, esse chamado ao louvor diz assim: a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra misericórdia, a palavra hesed, significa amor estável. Ela aparece 3 vezes aí no verso 1, aparece de novo no verso 7 e vai reaparecer no verso 45. A gente vai ver a importância dessa palavra e ela vai dando o tom, está dizendo, Deus nos sustenta com amor estável em toda a história. E depois disso, logo depois do chamado ao louvor e da súmula teológica, uma oração. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Esta é a oração. É uma oração por salvação, mas notou, na oração por salvação também tem uma súplica por prosperidade, porque são as bênçãos da aliança, as bênçãos pactuais. Estão lá, como eu falei, em Deuteronômio, se vocês caminharem comigo, então eu vou mandar as chuvas, eu vou cuidar da plantação de vocês, eu vou cuidar da criação de vocês, dos animais, eu vou cuidar da saúde de vocês, eu vou cuidar do vestuário de vocês, enfim. Deus vai cuidar do povo que caminha com ele. Essa é a bênção pactual. Depois dessa introdução tão bonita, né? Aí vem agora uma lista de coisas. 9 atos de rebelião cometidos contra Deus ao longo da história. Aí veja só, vou falar deles rapidamente, porque são muitos, né? Mas veja só, a partir daí a gente vai ter essa declaração geral. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Esta é uma declaração que abre, vamos dizer assim, essa sessão, e é uma declaração triste, porque está dizendo o seguinte: quando a gente lê a Bíblia e vê os pecados cometidos pelo povo do passado, nós estamos atualizando esses pecados hoje. É isso que esse salmo está dizendo: nós pecamos como nossos pais. E aí, como é que os pais pecaram? A partir daí ele vai dizer como que foram esses pecados. Primeiro pecado, verso 7. Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Se você der uma olhadinha aí, esse salmo é cheio de referências no rodapé da sua Bíblia. Vale a pena você depois ler com calma cada uma dessas notas de rodapé que estão vinculadas ao texto, porque elas vão explicando, elas vão endereçando a gente para aquela parte do Antigo Testamento onde esses pecados foram cometidos. E é chocante isso, porque os judeus estão saindo do Egito, estão chegando na beira do mar. Deus realizou um monte de grandes milagres para libertá-los até aquele ponto. Eles olham para trás e veem os egípcios. E Deus já tinha feito algo maravilhoso, que ele fez tipo uma cortina, né, assim, uma barreira entre o povo e o exército egípcio. Era para o povo estar dizendo: aleluia, olha o que Deus está fazendo. Mas quando eles se viram diante do mar, aí caíram em desespero, ficaram mortos de medo e disseram: por que é que Deus nos trouxe para cá só para matar a gente aqui na beira desse mar? Então, é nesse sentido que o texto diz: não se lembraram da multidão das suas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar. É quando Moisés diz: olha, fiquem tranquilos, Deus vai mostrar a vocês o que ele fará, e Deus então abre o mar. Mas vocês vão lembrar, vão verificar aí que tem uma ênfase: não se lembraram. Essa expressão vai aparecer várias vezes, ou essa ênfase vai ser destacada no restante do Salmo, lá no verso 13. Se esqueceram, você vai encontrar isso lá. Você vai encontrar no verso 21, esqueceram-se de Deus. Então, em todas essas referências, a gente percebe isso. O povo se esquece da história. Por isso que os salmos históricos estão dizendo: lembrem-se da história, lembre-se da história, lembre-se do que Deus fez. Mas apesar da rebeldia, olha aí no verso 8. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder.
Repreendeu o mar vermelho e ele secou, fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. É tão chocante esse verso 10, porque Deus dizendo assim: salvou-os das mãos, o salmista dizendo, salvou-os das mãos de quem os odiava. Depois, se vocês olharem o texto endereçado, que é Êxodo 14, 11 e 12, o povo dizendo para Moisés: Moisés, a gente queria voltar para o Egito, ou seja, eles queriam voltar para as mãos de quem os odiava. Eles preferiam ficar debaixo da escravidão de quem os odiava do que caminhar crendo no Deus que os amava. Que chocante isso, gente. É chocante. Eu acho isso esquisitíssimo, né? Terrível, como o nosso coração é estranho, né? Em seguida, as águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e cantaram louvor. A gente fala, que bom, agora esse povo ficou crente mesmo. Maravilha. Logo depois, no verso 13, segunda rebelião. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não lhe aguardaram os desígnios e entregaram-se à cobiça no deserto. Tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Então, segunda rebeldia, cobiça. É o momento que eles pedem por comida. Ah, a gente queria os alhos, a gente queria carne, estamos aqui e não tem comida que a gente quer, né? E é isso. Então, Deus manda aquela multidão de codornizes ali, eles comem, mas muitos deles também morrem. É nesse sentido que o texto diz que Deus concedeu o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deus manifesta-se dentro da história em misericórdia, mas também manifesta-se em disciplina, né? Quando ele percebe que esse povo é um povo que precisa ser disciplinado. Terceiro ato de rebelião, verso 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, tragou a Datã, cobriu o grupo de Abirão, ateou-se um fogo contra o seu grupo, a terra abrasou os ímpios. É a revolta de Coré, ou de Corá, né? No Novo Testamento ele é chamado de Corá, mas era um dos príncipes de Israel. Ele vai com mais 250 líderes ou príncipes também, pessoas influentes, para dizer: a que história é essa, Moisés? Só do Senhor mandar, só o Senhor manda. Você acha que só o Senhor é líder? E ele então questiona a liderança de Moisés. É um pecado de rebelião. Tanto é que em Judas 11 é chamado de revolta de Corá. Por causa disso, a terra se abre, toda a família de Corá é devorada pela terra. É um evento bem chocante que vale a pena depois você ler aí no texto do Antigo Testamento, né? Vai estar lá em Números 16, de 1 a 3, a história dessa revolta. Quarto evento ou quarto episódio de rebelião. Verso 19: em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo fundido, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Mais uma vez a ideia de esqueceram-se. A quarta rebeldia é a rebeldia da idolatria. Então a gente tem até agora aqui medo e incredulidade, depois cobiça, depois inveja, rebeldia, agora idolatria. E aí o verso 23, tê-los exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Deus disse, vou destruir esse povo todo, não dá não. E Moisés, então, intercede pelo povo, e nesse sentido, então, eles são preservados. Mas aí, quinto episódio de é, rebeldia, verso 24. Também desprezaram a terra aprazível, não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Que episódio foi esse? Os espias voltaram da terra dizendo: gente, a gente entrou lá, a terra é maravilhosa. Caleb disse: vamos assumir, vamos conquistar essa terra. Mas os outros espias disseram: olha, gente, lá tem umas cidades com muros altos, pessoas fortes, guerreiros bem preparados, e eu acho que a gente não vai dar conta, não. E o povo então se assombrou e disse: Deus nos trouxe aqui para nos matar aqui, nós não vamos conquistar essa terra. Esse é o episódio talvez mais importante da história do Antigo Testamento, porque foi por causa disso que o povo não entrou em Canaã na semana seguinte e teve que ficar 40 anos dando volta no deserto. Deus disse: por causa dessa incredulidade, quem tem de 20 anos para cima não entrará na terra. Então, eles tiveram que dar essas voltas, sabe para quê?
Era mais de 1 milhão de pessoas. Eles tiveram que ficar 40 anos dando volta até morrer o último daqueles que não acreditaram em Caleb, que não acreditaram nos espias. Aí só depois que morreu o último dos incrédulos é que eles entraram. Olha que impressionante, chocante isso. Então, pecado de medo, de desobediência, de rebeldia. É interessante o medo ligado à rebeldia, hein, gente? Lá na beira do Mar Vermelho. Nós fomos trazidos para cá para morrer. Agora aqui de novo. Deus nos trouxe para enfrentar esse povo forte. Vamos morrer. Interessante como medo não é algo neutro. Medo é um pecado, no sentido da gente não crer na promessa de Deus, de que Deus vai cuidar da gente, né? Isso é algo sério. Sexta rebeldia, verso 28. Também se juntaram a Baal-Peor, comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração. É outra história que vale a pena ler, está lá em Números capítulo 25. É, o povo se mistura com o povo pagão, eles assumem esse jugo desigual, o povo de Deus assumindo como esposas as moabitas, também se prostituindo com prostitutas moabitas, e à medida que eles foram se prostituindo, eles também começaram a adorar os deuses pagãos. Por causa disso, então, Deus executa o seu juízo, e uma peste começa a matar pessoas. E o juízo só cessa quando Finéias, aí diante daquele quadro todo, todo mundo chorando, todo mundo entristecido pelo que estava acontecendo, o juízo de Deus, vem um israelita rebelde com uma mulher moabita tomada pela mão, vai levando aquela mulher para dentro do acampamento e entra dentro da tenda dele, tipo, diante de Moisés. Mais ou menos assim, ó, Moisés, não estamos nem aí para essa questão do juízo de Deus, não. E aí Finéias, um dos descendentes de Arão, pega uma lança, entra dentro da tenda, mata esse israelita e a mulher moabita. E nessa hora cessa a praga. Morrem 24 mil israelitas de peste. Chocante, chocante. Então, prostituição, idolatria, julgo desigual, 24 mil mortos. Olha que impressionante. Quando Paulo fala lá no Novo Testamento, cuidado com o julgo desigual, a gente fala, nossa, que bobeirinha. Não é. A gente vê aqui que é uma coisa extremamente grave. Sétima rebeldia, verso 32. Depois o indignaram nas águas de Meribá, por causa dele sucedeu mal a Moisés. Aí, bem curtinho, quem, vamos dizer assim, é disciplinado nesse caso é Moisés. O povo reclama, diz: vamos morrer de sede aqui. Deus nos trouxe. Por que ele nos tirou do Egito para morrer de sede? Impressionante, né? O povo, como repete a mesma reclamação. E Deus então diz a Moisés: Moisés, fala à rocha e vai brotar água, o povo será saciado. Mas Moisés estava tão chateado que ele bateu com a vara na rocha, com o bordão na rocha. Por causa disso, Deus diz: Moisés, agora, por causa dessa situação, você não entrará na terra prometida. É bem triste isso. Então, aqui nós temos incredulidade, reclamação. Até as águas são chamadas águas de Meribá. Meribá, irmão, significa reclamação, murmuração. Então, você murmurar, reclamar, murmurar, reclamar, murmurar, reclamar. Sétima rebeldia. Oitava rebeldia. Ixi, tem que correr, que o nosso tempo está correndo, né? Diz assim: não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações, lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras, se prostituíram dos seus feitos. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra o seu povo. Ele abominou a sua própria herança, os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Oitava rebeldia, idolatria e mundanismo. Eles, ao invés de serem sal e luz na terra, eles absorveram os pecados, os maus costumes, as crenças erradas do povo da terra e, inclusive, cometeram assassinatos, sacrificando seus próprios filhos aos ídolos. A terra foi manchada por sangue, com sangue. E por causa disso, eles foram derrotados, subjugados. Ao invés de prosperarem na terra, foram esmagados na terra, como lemos nos versos 41 e 42. Nono episódio, ou nona rebeldia, muitas vezes, verso 43, muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos.
Nona, o nono registro é teimosia. Ele muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram. É a história dos juízes, tem as referências depois para vocês lerem. É, Deus levantava um juiz, libertava o povo, aí o povo voltava para o erro de novo. Aí Deus levantava outro juiz, libertava o povo, e o povo novamente voltava a pecar, ficava debaixo de servidão dos povos. E assim, Deus fazendo isso o tempo todo, e o povo teimando, 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 teimando em voltar para os seus maus caminhos. Verso 44 em diante vai dizer então: Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. É por isso que o Salmo começa dizendo: Vamos louvar esse Deus, as misericórdias dele duram para sempre, porque apesar disso, Deus visitou esse povo com graça, com misericórdia, lembrou-se a favor deles da sua aliança, se compadeceu segundo a multidão dessas misericórdias. Então, temos de um lado um povo que insiste em pecado, de outro lado um Deus que insiste em amar. Impressionante, o Salmo 106. Por isso, conclusão. Conclusão, é o e daí. Diante disso, da história, o que devemos fazer? Primeiro, devemos orar hoje. Se nós hoje pecamos como nossos pais, nós devemos orar, como diz o Salmo, o verso 47. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Ajuda-nos hoje, Senhor, para que a gente não cometa os pecados que foram cometidos por nossos pais. Salva-nos, dá-nos aí uma cabeça, uma mente, um coração transformados, para que nós possamos pensar claramente e caminhar e viver diante da tua presença como devemos. E por fim, vamos cultuar a esse Deus, vamos louvá-lo. Verso 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Salmo 105 diz: a história é esse palco onde Deus realiza a sua aliança. A aliança de Deus está dentro da história. Salmo 106. Olha como é isso na prática. Nossa vida hoje. Deus nos trata também, nos convida a caminhar com Ele em aliança. Vamos levar esse Deus a sério, vamos amá-lo. Não vamos seguir os enganos do nosso coração, nem os enganos deste mundo, nem os enganos de Satanás. Você vai perceber que os pecados são basicamente muito parecidos. Todos eles têm a ver com incredulidade, todos eles têm a ver com as mesmas coisas, porque o diabo não é muito criativo, não. E nós não. É isso que é o triste, o lamentável, né? Nós às vezes insistimos em cair nos mesmos erros, as mesmas coisas. Deus está dizendo que nós olhemos para essa palavra, para os salmos históricos, e nos lembremos, ele é um Deus verdadeiro, ele existe, ele age dentro da história, não apenas agiu na história de Israel lá atrás, mas ele age também na nossa história, na vida da nossa família hoje, né? Na nossa vida hoje, que nós possamos caminhar com ele e possamos sempre depender da salvação dele e possamos sempre também louvá-lo por sua grande misericórdia, né? Nós vamos finalizar por aqui e já teremos o espaço então para as nossas orações.